The Beginning After the End. Volume 1. Capítulo 5. Começar a jornada. Um asterisco clã de asterisco abafou o silêncio enquanto minha mãe largava o garfo no prato. O quê? Reynolds. Arthur não tem nem 4 anos ainda. Não. Além disso, você disse que se nosso filho fosse um aumentador, você seria capaz de ensiná-lo. Mamãe falou com evidente desespero. Eu, também, nunca esperei que nosso filho fosse um prodígio na manipulação de mana. Quem já ouviu falar de um desperto aos 3 anos? Meu pai respondeu com muito mais calma. Mas isso significa que ele terá que sair de casa. Ele tem apenas 4 anos, Reynolds. Não podemos deixar nosso bebê sair de casa tão cedo. Você não está entendendo. Quando observei seu corpo enquanto ele meditava, não pude deixar de sentir que tudo isso era natural para ele. Alice, querida, estou segurando meu filho tentando ensinar-lhe algo que ele pode fazer durante o sono. Assim começou a briga de meus pais. Eles iam e voltavam, basicamente repetindo seus pontos iniciais. Minha mãe dizia que eu era muito jovem, meu pai dizia que eles não podiam me impedir de alcançar meu potencial máximo, blá, blá. Nesse ínterim, eu estava jogando um jogo de guerra com minha comida, as ervilhas atacadas pelo Império Mãe, enquanto as cenouras da nação pai defendiam desesperadamente suas terras. Finalmente, meus pais se acalmaram e meu pai se virou para mim. Art, isso é sobre você, então você tem uma palavra a dizer sobre isso também. O que você acha de ir para uma cidade grande e ter um professor? Fantástico! Aplaudi o esforço de tentar tornar isso justo, mas acho que ele não percebeu que estava tentando pedir a uma criança de 4 anos que tomasse uma decisão que acabaria mudando sua vida. Tentando concluir esse pequeno argumento, sugeri. Posso pelo menos tentar encontrar alguns mentores e fazer com que vejam se preciso ser ensinado ou não. Asterisco silêncio asterisco. Eu pisei em uma mina terrestre. Eu não deveria ser tão articulado em minhas frases na minha idade atual? Eles estão bravos porque eu não escolhi um lado? Não tendo nenhuma confiança em manter uma expressão impassível, olhei para baixo e esperei pela resposta deles. Felizmente, nenhum dos meus medos estava em suas mentes. Minha mãe finalmente falou e murmurou baixinho. Vamos, pelo menos formalmente, testar o núcleo de mana e os canais dele. Podemos descobrir o que fazer a partir daí. Quando meu pai concordou com a cabeça, começamos os preparativos no dia seguinte. Quando eu disse o que fiz ontem à noite, presumi que estaríamos indo para uma cidade próxima, no máximo um dia de viagem, para que um mago qualificado me testasse, mas cara, eu estava errado. Estávamos nos preparando para uma viagem de 3 semanas. Uma jornada em carruagem puxada por cavalos através das grandes montanhas até algo chamado portão de teletransporte que nos levará a uma cidade chamada Chirus. Um livro que li surgiu em minha mente. Lembro-me de ter lido sobre um pedaço de terra flutuante construído por uma antiga organização de magos com o único propósito de abrigar a mais prestigiosa academia de magos. Mais tarde, uma cidade foi construída em torno da academia. Tanto a cidade quanto a academia receberam o nome do líder da organização, Chirus. Como era possível manter um pedaço de terra de centenas de quilômetros à tona? Magnetismo? Então, a terra abaixo da cidade seria afetada por isso. A cidade tinha seu próprio campo gravitacional? Enfim, esta jornada seria longa. É em horas como essas que eu gostaria que existisse um transporte moderno. Para chegar à cidade, teríamos que entrar por um dos portões de teletransporte designados nas grandes montanhas, caso contrário, facilmente levaria meses para viajar através das cidades para chegar ao portão abaixo da cidade real, que flutuava perto da fronteira do reino de Sapin e Dar.
Um dos motivos pelos quais meu pai pressionou para que fizéssemos essa viagem agora foi porque seus ex-membros do partido haviam passado recentemente por aqui e estavam a caminho da cidade de Chirus. Indo agora, com eles, significava que teríamos 3 aumentadores e 2 magos, junto com minha mãe, que era uma emissora rara, e meu pai, um aumentador classe B. NT risse, só a quadrilha dos brabo. Embora a cordilheira não tivesse bestas de mana, ainda havia os perigos potenciais de bandidos e animais selvagens. Enquanto minha mãe e meu pai cuidavam de empacotar todas as necessidades, empacotei minha espada de madeira e 2 livros, Enciclopédia de Dikaten e Fundamentos da Manipulação de Mana, para a viagem. No meio da manhã, estávamos prontos para sair. Depois de amarrar minha mochila, contendo meus livros e alguns lanches, nas minhas costas e amarrar minha espada de madeira na minha cintura, segurei a mão de minha mãe e segui meus pais para encontrar seus ex-membros do partido. Embora eu tivesse ouvido falar deles ocasionalmente pelo pai, nunca visitei minha casa enquanto eles estavam reconstruindo-a, então seria a primeira vez que os encontraria. As informações que aprendi com meu pai sobre os membros do partido Chifres Gêmeos consistiam no seguinte: Ellen Shard, aumentadora feminina, especializada em tiro com arco mágico. Adam Krenz, aumentador masculino, cuja arma principal era a lança. Jasmine Flamesvort, aumentadora feminina, que se especializou em velocidade com adagas duplas. Angela Rose, conjuradora, especialista em magias de vento. Durden Walker, conjurador, especializado em magia da terra. Chegamos à estalagem onde eles estavam hospedados em Asher e os vimos bem na frente, perto dos estábulos. Meu pai, depois de abraçar seus ex-membros do partido, exclamou: Pessoal, quero que vocês conheçam meu filho, Arthur. Vamos, Art, apresente-se. Dando uma leve reverência enquanto olhava para eles, eu me apresentei. Olá. Meu pai me contou grandes coisas sobre seus colegas membros dos Chifres Gêmeos. Obrigado por viajar conosco para Chirus. Estaremos em suas mãos. O que é isso? Tantos modos. Tem certeza que ele é seu filho, rei? Quem respondeu foi o portador da lança, Adam. Olhando mais de perto para ele, ele parecia o tipo enérgico e falante. Embora fosse muito bonito, ele tinha o cabelo ruivo brilhante preso em um formato de coque no final, quase como uma chama, e um par de franjas escapando do laço do cabelo. Ele me lembrava uma espécie de vagabundo. Seus olhos estavam brilhantes e quase pareciam estar sempre rindo. A primeira coisa que notei, porém, foi a cicatriz em seu nariz, alcançando ambas as bochechas. Eu me senti que seria sequestrado por ele. Ele não é muito precioso? Você deveria estar feliz por ele não se parecer com você, Reynolds. Tirando meu rosto do que parecia uma armadilha mortal de espuma de memória antes que ela me sufocasse naqueles seios gigantescos, dei uma boa olhada na mulher que estava tentando me matar. Meu amigo, ela era linda. Quero dizer, embora não fosse tão bonita quanto minha mãe, ela emitia toda a vibe de princesa real. Com seus longos cabelos loiros que ficavam cacheados nas pontas e olhos verdes radiantes que caíam ligeiramente. Quando minhas mãos estavam prestes a ceder e meu rosto estava prestes a entrar nas colinas abissais gêmeas, um par de mãos fortes me agarrou pela mochila amarrada às minhas costas, me levando para longe da mulher bem dotada. Angela, você está machucando ele. Uma voz profunda grunhiu. Lá fiquei pendurado, como um gatinho sendo carregado pela mãe pela nuca, incapaz de se mover. Meus olhos permaneceram fixos no gigante. Passando facilmente os 2 metros de altura com um cajado amarrado às costas, o gigante cuidadosamente me colocou de volta no chão e arrumou minhas roupas delicadamente. Quão gentil! Eu imaginei cavalgando em seus ombros como um poderoso corcel durante todo o caminho. Eu olhei para ele, meus olhos ficando maiores enquanto eu pensava.
Ele tinha olhos muito estreitos e sobrancelhas que se inclinavam para baixo, dando-lhe um rosto quase inocente, em comparação com seu corpo enorme que se estendia por 2 metros. O cabelo preto curto e desalinhado em sua cabeça completava a imagem de cachorro desgrenhado nele. Tirando o pó das minhas roupas, me virei para encarar a mulher que parecia um pouco mais jovem do que todas as outras. Cabelo preto liso que estava meio amarrado na parte de trás com uma fita complementando seus olhos vermelhos entreabertos e lábios curtos, fazendo-a parecer muito brusca. MHM. Ela ligeiramente acena com a cabeça e depois se vira. Ah, uma mulher de poucas palavras. Que encantadora! Meus olhos se fixaram nela enquanto ela se afastava em direção ao estábulo. Avistei 2 adagas curtas amarradas na parte inferior das costas, logo acima dos quadris. O último membro dos chifres gêmeos era a Helen Shah. Ela afagou minha cabeça de leve e deu um sorriso encantador para mim. A palavra que eu usaria para descrever a senhorita Helen seria cortante. Olhos afiados, nariz afilado e impertigado, lábios finos e vermelhos e um peito achatado, quase infantil, com os cabelos na altura dos ombros presos firmemente nas costas. Eu não posso deixar de ficar encantado com seu ambiente carismático. Ela parecia exalar uma atmosfera de nós podemos fazer qualquer coisa se acreditarmos de seus poros que a fez praticamente brilhar. Vestida com uma armadura leve de couro cobrindo seus peitos, quero dizer, seios, com seu arco e aljava amarrados às costas, não pude deixar de compará-la a um elfo, mas rapidamente abandonei esse pensamento depois de ver suas orelhas arredondadas. Eu pulei na carruagem mais para trás com a ajuda de um pouco de mana reforçando minhas pernas. Ultimamente, eu peguei o jeito de usar minha mana para reforçar meu corpo. Eu ainda não tinha testado totalmente do que era capaz, por medo de causar um ataque cardíaco aos meus pais por me exibirem demais, mas estava ficando um pouco mais natural direcionar minha mana do meu núcleo através dos meus canais de mana. Depois que nosso grupo terminou de carregar todas as nossas necessidades de viagem nas 2 carruagens que íamos levar, amarramos o que pensei que seriam cavalos. Acontece que este mundo tinha bestas manas domesticadas chamadas skitters para transporte. Esses lagartos gigantes, com espinhos nas costas e garras poderosas, eram monstros classe D que eram muito mais eficientes de usar, embora mais caros, do que cavalos ao viajar por terreno montanhoso. Que comece a jornada! Ao cair da noite, a cadeia de montanhas antes distante parecia ter dobrado de tamanho. Eu me perguntei o quão grande seria a grande cordilheira quando chegássemos aos pés. Desnecessário dizer que estava animado para sair do pequeno posto avançado que era minha cidade natal, Ashir. Por fim, paramos para acampar perto de um pequeno aglomerado de pedras. Era um bom local com as pedras bloqueando quase todo o vento e muitos resíduos de madeira dos galhos caídos para usar como fogueira. A única coisa que eu mais detestava nesse corpo era a quantidade de sono de que precisava. Apesar de ter dormido a maior parte do tempo, ainda me sentia um pouco com os olhos pesados depois de ficar acordado por apenas algumas horas. Depois de armar algumas tendas ao redor do fogo, meu pai e minha mãe começaram a conversar com os chifres gêmeos sobre os velhos tempos, quando ele se sentou ao meu lado e disse com indiferença: "Ouvi seus papais dizerem que você é algum tipo de gênio mago. É verdade que você já despertou?" Sem saber como responder, apenas respondi com a verdade. Ela começou a me perguntar como eu me senti quando acordei e qual era a cor do meu núcleo de mana atualmente. A essa altura, algumas orelhas curiosas se levantaram quando Adam perguntou: "Ei, Reynolds, você se importa se eu testar o pequeno Art?" Se eu pudesse ter intervindo, poderia ter dito algo como: "Talvez brigar com alguém da minha idade não seja uma boa ideia, já que as maiores realizações de uma criança normal de 3 anos neste momento seriam bem-sucedidas subindo e descendo escadas com pés alternados, andando em círculos, e se ele estava realmente coordenado, equilibrando-se em um pé por vários segundos,
mas acho que esses pensamentos nunca ocorreram a ninguém aqui. Tanto meu pai quanto minha mãe pareciam pelo menos um pouco hesitantes no início, mas confiando em seu antigo camarada, meu pai apenas respondeu: "Tudo bem, mas tenha cuidado. Ainda não tive a chance de ensiná-lo a lutar direito. Temos feito apenas exercícios leves de força e mana até agora." Ada levantou-se de seu assento de toras de madeira e olhou em volta até encontrar uma vara curta com a qual se sentiu satisfeito. "Venha aqui, garoto. Haha, vamos ver do que você é feito."